Queridos, eu tenho a dura missão de compartilhar uma palavra, tendo em vista essa ocasião tão festiva, né? Em que a gente honra e agradece a vida do nosso pastor e da nossa bispa, né? Por esse tempo de caminhada, não só por tudo que eles fizeram, né? Mas por tudo que eles representam dentro do nosso círculo de amizades, dentro de tudo que a gente caminhou junto. E há muitos anos atrás mesmo eu tive um encontro com um texto da Sagrada Escritura muito importante para mim, no momento pessoal. E é sobre esse trecho da Sagrada Escritura que eu desejo compartilhar com o Silas, com a Gláucia, com os filhos e com vocês todos aqui hoje. É um texto que está ali no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, vamos ler todos juntos o finalzinho do versículo 7? O riacho secou-se por falta de chuva. Jesus, obrigado. A gente sabe que, assim como o Senhor tinha um chamado único, específico, maravilhoso na vida de Elias, assim é com cada um de nós que estamos aqui hoje. E nós também sabemos, Jesus, que assim como houveram momentos difíceis, momentos que esculpiram a fé de Elias, também haverão momentos assim na nossa caminhada. Nossa oração, Jesus, é para que o Senhor sempre mantenha os corações do Silas e da Gláucia, dos seus filhos, aquecidos na Tua palavra, enquanto eles obedecem o Teu chamado, aonde quer que o Teu chamado os leve, Jesus. Seja aqui para o Fonseca, seja para outra parte do mundo, que aonde quer que os pés deles estejam, haja ali também a Tua presença maravilhosa. Sobretudo, Jesus, nos dias em que, mesmo em obediência, mesmo tendo certeza de que nós estamos no lugar certo, as coisas não derem certo. Essa é a nossa oração. Nós oramos assim, no Seu nome, Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. E amém. A gente está aqui num dos momentos mais negros da história de Israel. E geralmente esse é o tipo de texto que, sem alguma história, a gente não consegue ter ideia do que realmente está acontecendo aqui, né? Quando Salomão morreu, Deus enviou um profeta para dizer que uma parte do reino seria rasgado da mão da dinastia de Davi. Por quê? Deus tinha ficado muito chateado porque, depois de Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, Salomão se perverteu diante de vários ídolos, e não só houve corrupção na vida religiosa de Salomão, digamos assim, mas ele foi um rei que fez o país crescer muitas obras e tal, mas com uma carga tributária muitíssimo pesada. Então, quando ele morreu, e o seu filho Roboão subiu ao trono, os conselheiros falaram assim: rapaz, faça o seguinte, seja inteligente, diminua um pouco da carga tributária, porque o povo já está chateado com seu pai, e se você não fizer uma reforma tributária no país, você vai ter dificuldade de gerir essa nação. Ele não ouviu os conselhos dos seus conselheiros mais idosos, ouviu os seus amigos de faculdade, sei lá do que, de balada, sei lá do que eram aqueles amigos.
Só sei que ele decidiu aumentar a carga tributária e falou assim: se o meu pai bateu em vocês com chicotes, eu vou bater em vocês com escorpiões, porque comigo vai ser muito mais dura a coisa, vai ser muito mais apertada. Ótimo. Depois de ditas essas palavras com tanta sabedoria, 10 tribos se afastaram da dinastia de Davi, formaram o reino do norte sob a tutela de Jeroboão. Então ficaram 2 reinos, um reino ao sul, Judá, menor, 2 tribos, um reino ao norte, conhecido como Israel, e é justamente nessa cisão nacional em que depois Judá e Israel viriam a se engalfinhar, entrar em guerra, uma bagunça louca que você é capaz de acompanhar na narrativa da história bíblica. Também tem o fato de que em Israel, desde o princípio, houve uma tendência para uma idolatria pior do que no reino do sul. A ponto de que no clímax dessa perversão nacional, desse afastamento de Deus, ergueu-se Acabe, que casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, que era uma sacerdotisa, era uma princesa do culto de Baal. E o que eles fizeram? Eles mataram os profetas do Senhor e extinguiram o culto do Senhor no Reino do Norte e instauraram o culto a Baal como sendo a religião oficial. Note que há aí um extermínio de uma classe de sacerdotes e profetas, a instauração de um culto idólatra, e Baal não era nada mais nada menos do que a divindade cananeia da fertilidade. Ou seja, quando as pessoas plantavam e eles esperavam que um Deus abençoasse sua colheita com chuva e com abundância de colheita, eles faziam preces a Baal. E o culto a Baal envolvia sacrifícios humanos, sacrifício dos filhos, orgias, prostituição cultual e todo tipo de coisa mais abominável que você pode imaginar. É justamente nesse cenário, diante de todo um sistema de corrupção estabelecido, diante de todo um sistema idólatra estabelecido, que um cara vindo de lugar nenhum confronta o rei. Nesse momento, os profetas eles passam a ter um papel muito preponderante na história de Israel. E a classe dos profetas ela vai se tornar, digamos assim, aquela que tenta levar a nação de volta para os caminhos do Senhor. A gente é capaz de envisionar na literatura alguns eruditos como Walter Kaiser, classificando os profetas de 3 tipos. Os profetas chamados institucionais, aqueles que estudavam nas escolas de profetas, como os discípulos de Eliseu, por exemplo, e que tinham uma formação literária para exercer o ofício de profeta, aquele profeta que é conselheiro do rei, como era Isaías, por exemplo, no caso do rei Ezequias, os profetas institucionais. Você tem os chamados profetas clássicos, que foram os profetas que escreveram os textos que estão aqui na Bíblia, os profetas que geraram literatura, como Isaías, Jeremias, Amós, Obadias e todos eles, inclusive Naum, né, o desprezado e esquecido Naum lá no nosso cânon bíblico. E os profetas, chamados profetas vocacionais. Os profetas vocacionais, eles não tinham uma formação numa escola de profeta, eles não vinham de uma família de profeta, eles eram homens que Deus levantava de maneira extraordinária e voluntária de tempos em tempos. Note que nós não sabemos quem Elias é. Isso é engraçado, né? Ele vem de um vilarejo chamado Tisbé, que nenhum arqueólogo bíblico foi capaz de encontrar até hoje, e ele surge da história no nada. Ele não tem assim, Elias, filho de fulano, filho de ciclano, estudou não sei aonde. Não existe isso. Elias, o tesbita, veio, encontrou Acabe ali na região de Gileade e falou uma coisa para o rei, um oráculo divino, dizendo assim: é certo, tão certo vive o Senhor, de que por estes anos haverá uma grande seca, da parte do Senhor, como um julgamento sobre o seu reinado. E eu te digo mais, não haverá chuva na terra, conforme a minha palavra. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente é traído pela proximidade com o texto, a gente é traído pelo próprio texto. A gente já leu o texto tantas vezes que a gente não coloca um pouco mais o coração nele. A gente acha que Elias está simplesmente anunciando uma seca. Não é isso. Não é isso. O que Elias está dizendo? Em primeiro lugar, vocês cultuam esse Deus aí, Baal,
E dizem que ele controla as chuvas, que controla as colheitas, é ele que abençoa esse povo aqui. Joia, eu vou te dizer, vai ficar um tempão sem chuva, só para que vocês aprendam que é Deus que governa e não Baal. Então a primeira coisa que Elias está dizendo para o rei é: eu estou aqui para dizer que o seu Deus é feito de 1,99. O seu Deus é um Deus de plástico, é um Deus assim ordinário, safado, que não vai fazer nada por vocês e vai haver chuva. A segunda coisa que ele está dizendo é o seguinte: quem vai dizer quando haverá chuva sou eu. Então toda essa classe de profetas e sacerdotes que vocês estão aí são um bando de charlatões e enganadores. Nenhum deles tem voz profética real para fazer nada aqui nessa nação. Eu vou dizer quando é que vai chover. É lógico que quando você diz para um rei que o Deus que ele cultua não é Deus, que os sacerdotes não são sacerdotes, a terceira coisa é o seguinte. E outra coisa, numa sociedade em que tudo depende de colher e plantar, uma seca é a ruína da economia. Então Elias estava anunciando uma crise religiosa, uma crise na classe religiosa e uma crise econômica. Ele está dizendo assim: cara, eu vou arrancar tudo que sustenta o seu reinado, Acabe. Quando o povo estiver convencido que o seu Deus não é Deus, que os seus sacerdotes não são sacerdotes, e de que a economia ruiu, eles virão até você e vão arrancar você do trono. Note que nesse momento Elias se torna o inimigo da pátria número 1. E é por isso que no versículo seguinte Deus diz assim: Elias, saia dos holofotes, saia da atenção e vá para Querite. Querite é um manancialzinho. Fala aqui que é riacho, mas na verdade lá em Minas a gente tem um nome certo para isso, é corguinho. É um corguinho, é um córrego d'água, um fio d'água que desembocava no grande rio Jordão. Ele vai para esse fio d'água e fica lá perto do manancial, e Deus usa de um expediente. Os corvos vêm alimentá-lo pela manhã e à tarde. De manhã, McLanche feliz. À noite, McLanche feliz. Pão e carne, essa era a dieta. E água do manancial. Joia. Imagina o coração de Elias. Elias pensando assim: essa missão aqui é meio pesada, né? Meio difícil. Eu, um cara, sozinho, confrontando Acabe, Jezabel. Eles mataram um monte de gente por aí que tentou questioná-los. Não, mas Deus vai me guardar, Deus vai me esconder aqui, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, Deus vai cuidar de mim. Eu estou obedecendo o chamado, eu estou obedecendo a voz do Senhor, vai ficar tudo bem. Só que um dia se passou, outro dia se passou, e a seca foi agravando. Elias começou a notar que o corguinho, que já era pequeno, começou a ficar menor um pouco, amanhã menor ainda. De repente virou um filete d'água. Um dia ele acordou de manhã, quando ele foi tomar água, não tinha água. Tinha uma lama, mas não tinha mais água. E no outro dia aquela lama foi secada, esturricada pelo sol, e ele não tinha água. E Elias ficou pensando assim, de certo, né? Rapaz, e agora? Eu tenho duas opções. Eu fico aqui e morro de sede. Ou eu saio daqui e morro pela espada. Porque assim que eu sair desse esconderijo, Acabe vai me decepar a cabeça. Apesar da sua obediência e dedicação, Elias estava no momento em que Deus parecia tê-lo abandonado. Eu sei que muito do nosso sofrimento que nós passamos na vida é causado pelo nosso próprio pecado. Esse sermão não é para você. Para você, a Bíblia tem um remédio amargo, mas claro e bem prescrito. Nada de pena de si mesmo, nada de autocomiseração. Vá até o Senhor e se arrependa. Se o seu problema é o seu pecado, vá até o Senhor e se arrependa. Volte para o Senhor. Mas muitas vezes nós somos alcançados pelo sofrimento na trilha da obediência. Na trilha da obediência nós somos alcançados pelo sofrimento. Exatamente quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, tentando melhorar como cristãos, exatamente quando nós estamos tentando abandonar o pecado, o sofrimento nos encontra lá.
Quando, por exemplo, você tenta curar o seu casamento e ser o melhor cônjuge possível, mas justamente por isso o seu casamento piora ainda mais. É quando você tenta criar os seus filhos no caminho do Senhor, mas justamente por isso os seus filhos se endurecem ainda mais. É quando você tenta ser o melhor profissional na sua empresa, tenta fazer tudo direito e por isso mesmo é perseguido, é questionado, é premido e espremido. É justamente porque você tenta glorificar a Deus na faculdade, na escola, que os seus colegas te zoam, te avacalham e têm um olhar diferente para você. É justamente tentando obedecer a Deus que nós somos encontrados pelo sofrimento. Muitas vezes nós nos sentimos como Elias. É como se nós obedecemos a voz de Deus, nós fizemos o que Deus queria e de repente o riacho seca. E nós ficamos num cenário completamente adverso. Não porque nós não obedecemos a Deus, mas justamente porque nós obedecemos a Deus. Esse é um cenário difícil, né? É quando Deus coloca a gente para fazer as 3 coisas que a gente mais odeia na vida: esperar, depender e sofrer. Você já teve tempos em que Deus separa, assim, um cenário para você esperar? Tipo, fica aí, quietinho. Depender, não tem nada a ser feito, não tem solução a ser tomada. E sofrer. Espera, dependência, sofrimento. No dia 12 de agosto de 1859, uma vez que eu estou fazendo um sermão para nosso querido reverendo Silas, que vem de uma linhagem presbiteriana, o missionário reverendo Ashbel Green Simonton desceu ali no Porto do Rio. Ele vinha de uma família rural, era neto de pastor, passou por uma experiência religiosa profunda durante o avivamento de 1855. Ele se converteu e foi para o seminário de Princeton. Lá no seminário de Princeton, ele ouviu um sermão sobre missões do grande teólogo Rod. E ele então converteu seu coração às missões e, orando ao Senhor, ele perguntou: Senhor, eu estou disponível para ir para o campo missionário. Aonde? E Deus colocou o Brasil no coração do reverendo Ashbel Green Simonton. Ele começou a trabalhar aqui no Brasil no ano de 1859 e começou a pregar ali num ponto da Rua do Ouvidor, primeiro dando aulas de inglês. E foi justamente ali que ele batizou os primeiros convertidos e organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que hoje é a Catedral Presbiteriana do Rio. Em 1863, 4 anos depois, quando já havia alguns outros missionários e já havia alguns convertidos, ele voltou para os Estados Unidos, porque ele tinha vindo solteiro para cá, servir no Brasil. E lá ele se casou com Ellen Murdoch. Ele se casou com Ellen Murdoch, voltou para o Brasil no ano de 1963, e então a sua esposa ficou grávida. Foi justamente nesse momento que a vida de Ashbel Green Simonton começa a mudar. Por quê? Porque a esposa deu à luz com muitas dificuldades. Ela deu à luz a pequena Ellen, né? Ela levou o nome da mãe, mas morreu 9 dias depois. Ashbel Green Simonton ficou no Brasil, longe da família, numa terra estranha, fazendo missões com uma filha, com a esposa morta. Ele precisava continuar o trabalho, quem o ajudou foi o seu cunhado, o Blackford. Algum tempo depois, 5 anos depois, ele viria a contrair uma doença fatal no fígado. Ele foi morto e enterrado no cemitério protestante, recém-inaugurado, ali na Rua da Consolação, em São Paulo. A grande questão é o seguinte: por que tantas histórias assim, né? Se Simonton tivesse ficado nos Estados Unidos, tudo teria ficado bem. Se ele tivesse ficado lá, casado lá, tido filhos lá, provavelmente nada do que aconteceu teria acontecido. Por que é que o sofrimento nos encontra na trilha da obediência? Por que é que muitas vezes dispara essa sensação no nosso coração de que Deus não está sendo fiel? Deus não está sendo fiel. Eu sei que isso é uma coisa difícil da gente crente dizer, não é verdade? Isso é uma coisa que quando a gente ouve o pastor falar isso do púlpito, a gente se arrepia, parece que é o diabo falando, mas não é.
Lá dentro do nosso coração, muitas vezes nós questionamos a fidelidade de Deus. Lá dentro do nosso coração, nós questionamos muitas vezes por que o sofrimento nos encontra na trilha da obediência. Os dias foram passando, o riacho foi secando, até o dia em que o riacho de fato secou. E é muito comum que quando os riachos da vida sequem, a gente diga assim: rapaz, esse riacho aqui secou, será que Deus é fiel? Se o riacho que sustentava secou, será que Deus é fiel? Agora vamos pensar o seguinte: irmãos, por que é que o riacho secou? Porque Deus tinha enviado uma palavra por meio do profeta dizendo: diga que haverá seca, Elias, e haverá seca. Diga que haverá chuva e haverá chuva, conforme a tua palavra, Elias. Eu estou contigo nesse troço aí. Irmãos, por que é que o riacho secou? Porque Deus estava sendo infiel? Ou muito pelo contrário, porque Deus estava sendo fiel à palavra que estava na boca do profeta? O riacho secou porque Elias tinha dito: não choverá, conforme a minha palavra. O que esse texto diz é que o riacho secou não porque Deus estava sendo infiel, muito pelo contrário, o riacho secou justamente porque Deus estava sendo fiel. Porque Deus estava sendo fiel. Deus estava comprometido numa aliança com o profeta. Deus estava sendo fiel. É óbvio que na sequência do texto, quando o riacho seca, Elias é enviado para a casa da viúva de Sarepta, e tudo fica bem lá. Mas eu quero te desafiar a pensar um pouquinho sobre isso. Será que as coisas estão dando ao contrário para você, porque Deus é fiel ou porque Deus é infiel? Por exemplo, você ora assim: Senhor, cura o meu casamento, e logo depois aparece um tanto de pecado encoberto, um tanto de coisa que precisa ser sarada, tratada e curada. Você não consegue ver a relação, irmão. Deus está sendo fiel. Deus está atendendo a sua oração: Senhor, cura o meu casamento. Irmão, imagina colocar um osso quebrado no lugar, como doar esse troço? Ou você imaginou que Deus ia curar o seu casamento tocando com uma vara de cordão na cabeça de cada um de vocês dois? Plim, plom, agora está tudo certo. Você fala assim: Senhor, eu quero crescer em santidade, Senhor. Aí passa uma semana, vem uma tentação demoníaca e diabólica sobre você. Um negócio de doer a alma, de angustiar. Aí você fala assim: não é possível, Deus está sendo infiel. Eu pedi. É isso mesmo, irmão. Como é que você acha que Deus vai nos fazer mais profundos na fé, mais perseverantes? Se não houver tentação, não há perseverança. Se não houver prova, não há aprovação. Meus irmãos, quantas coisas nós imaginamos que Deus está nos abandonando, quando Ele está justamente atendendo a nossa oração. Quantas vezes eu ouvi crentes falando assim: rapaz, eu não sei, Deus deve ter me abandonado aqui. E a gente senta para conversar, a gente descobre que Deus está muito presente a ponto de estar ali naquele contexto, fazendo aquelas coisas. É quando você ora assim: Senhor, me dá mais fé, Senhor. Aí você é despedido. Não é assim? Você é demitido, porque, irmãos, caminhar pela fé é caminhar pela confiança em Deus. Aí fala assim: não, eu não gosto dessa lógica de Deus, eu não gosto disso. Não, eu não gosto desse negócio, não. Aí, pastor, esse sermão não tá bom, não. Estou fazendo uma cara meio amuada aqui de quem não está gostando muito do sermão, não. Eu não queria assim. Note que eu posso prometer levar você para São Lourenço, não posso? Posso. Se eu pegar o carro e for na direção de São Gonçalo, vai falar assim: não, Jefferson, não está me levando para São Lourenço. Vai falar assim: depende, você não sabe que caminho eu vou fazer até lá. É justamente assim que Deus faz. Deus nos dá uma promessa, mas Deus só determina o nosso destino. Por onde o carrinho da nossa vida passa é o caminho, quem escolhe é Ele e não é você.
Nós estamos a serviço dos planos de Deus e não ao contrário. Deus não está comprometido com a nossa agenda. Fique tranquilo, é porque Ele te ama e sabe o que é bom para você, que Ele tem um plano. Ah, Senhor, mas seria tão bom se a gente fosse pela Dutra. Mas pode ficar tranquilo, porque se não for bom ir pela Dutra, Deus vai fazer outro caminho. E nós somos desafiados a confiar nesse Deus que sabe das coisas, nesse Deus que entende das coisas. Num dos maiores clássicos da literatura cristã de todos os tempos, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o demônio mais velho, né? O mal danado, como foi traduzido recentemente, ele dá alguns conselhos para o verme lindo, que é um demônio trainee, que está sendo iniciado na empresa e tal, né? E ele começa a dar alguns conselhos para ele tentar lá aquele que ele chama de paciente, que é um cristão recém-convertido e que a função dele é afastar ele do cristianismo. Aí ele fala assim: verme lindo, é o seguinte, leve esse homem até o ponto de se sentir furioso com Deus. Furioso com Deus. Quando ele sente que Deus não atendeu uma oração dele, mas uma oração que era justa. Faça isso. Coloque na cabeça dele de que Deus não cuida dele, de que Deus não se importa com ele, de que Deus não está olhando para as orações dele. Coloque isso e logo ele vai sentir uma ira e uma raiva quando ele sentir que Deus não está atendendo as orações dele. Eu conheci um homem profundamente cristão quando eu fui pastor em Itajubá, quando eu servi aquela comunidade. Ele era um empresário muito bem sucedido, era um homem muito cristão mesmo, mas chegou em determinado momento que ele sentiu que o coração dele havia sido tragado pelas posses. Ele já não sentia que Deus tinha o mesmo lugar na vida dele. E ele fez uma oração numa carta, dizendo assim: Deus, a coisa mais importante da minha vida é caminhar com você. Então faça o que for preciso para me trazer de volta. Ele comprou um carro de um cliente. Esse carro era roubado. Ele sofreu um golpe. Esse golpe desatou uma série de problemas financeiros na vida dele e ele perdeu tudo o que ele tinha. Eu não estou dizendo perdeu um carro, ele perdeu tudo. Quando eu conheci essa família, eles que tinham uma loja grande de carro, tinham bens, tinham imóveis, eles moravam de aluguel. E quando esse cara morreu, antes de morrer, ele segurou na mão da filha dele e disse assim: filha, ande com Jesus, não há nada mais importante do que andar com Jesus em toda a sua vida. Não troque nada, não troque ninguém por Jesus. Fique com Jesus, minha filha. Eu nunca vi aquele cara reclamar do dinheiro que ele perdeu. Eu nunca vi ele reclamar das posses que ele não podia dar para a família dele, porque ele entendia perfeitamente que ele havia feito uma oração e que Deus havia respondido àquela oração. Sim, eu vou reencontrar o meu lugar na sua vida, a qualquer custo. E foi exatamente isso que Deus fez. Eu nunca vi amargura, eu nunca vi reclamação, eu nunca vi murmuração. Eles viviam uma vida muito simples, mas muito centrada na palavra e no evangelho. Irmão e irmã, reverendo Silas, Gláucia, todos nós, o sofrimento vai nos encontrar no caminho do discipulado. Fique certo disso. Fique certo disso. Talvez por algumas orações que a gente mesmo tenha feito. Senhor, me leva de volta ao primeiro amor, Senhor. Eu gosto de um trecho do Eugene Peterson, quando ele fala assim: tenha cuidado com o que você ora. Tenha cuidado. Esse negócio de ir ajoelhando na presença de Deus e disparando uma série de coisas piedosas, rapaz, isso é um perigo danado. Não faça isso não. Quando você for orar, pensa bem no que você está falando. Porque Deus, o Santíssimo, está presente lá. E Ele ouve quando você diz assim: Senhor, cura o meu casamento. E Deus vai topar o processo duríssimo, meu irmão, de curar o seu casamento.
Senhor, quebranta o meu coração. Ah, meu irmão, ora. Eu quero que você chegue hoje em casa à noite, eu quero que você dobre o seu joelho e ore. Fala com Jesus assim: Senhor, quebranta o meu coração. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você ore isso. Porque eu quero que Jesus ouça. E eu quero que o Espírito Santo comece um processo delicado, cirúrgico, e intempestivo e vulcânico de quebrar o seu coração. E então você descobrirá que Deus é fiel. Eu saberei que Deus é fiel, porque ninguém me ama tanto a ponto de se importar comigo sobre todas as coisas como o Deus que é fiel. Meu irmão, eu não quero que você saia daqui hoje desanimado. Eu só quero que você saia por aquela porta pensando assim: rapaz, eu estou passando por um mau bocado agora. O negócio lá em casa não está bom não. Mas eu acho que isso tudo é o mover de Deus. Eu acho que Deus é fiel aqui, Deus está fazendo essa bagunça, Deus está curando, Deus está fazendo um negócio aqui, porque Deus é fiel. Nos dias de tormenta, nos dias de calmaria, nos dias de abundância, nos dias de faltância, tanto faz. Deus é fiel mesmo quando eu estou passando pelo sofrimento. E o que a gente pode fazer para reafirmar essa verdade? Rapaz, eu estou tão presbiteriano hoje que eu vou falar sobre 3 pontos para a gente encerrar. Primeira coisa, meu irmão, confie intencionalmente em Deus. Confie intencionalmente em Deus. Confie que Deus está cuidando de você. Olha só, faz esse exercício que vocês não gostam de fazer, depois vocês vão reclamar comigo: pastor, esse negócio de ficar, olha pro seu irmão, isso é mó chatice. Mas faz, tá? Me ajuda. Olha pro lado um pouquinho, olha só pro lado. Isso, olha pro lado, isso. Não é para dizer eu te amo nada, não se empolga. Não se empolga, né? Nós temos 100 pessoas sentadas aqui hoje. Deus está cuidando de todos nós. Seria surpreendente Ele falhar só com você? Você se lembra que Deus chamou um cara há 5.000 anos atrás, chamado Abraão? Deus cuidou de Abraão, velho. Deus cuidou de todos antes de Abraão, todos depois de Abraão. Agora imagina só se o único ser humano em toda a história com quem Deus vai falhar é você. Seria surpreendente, não é verdade? Meu irmão, Deus não vai falhar com você. Deus não vai faltar com você. Quando o riacho secar na sua vida, Deus vai abrir uma outra coisa e nada vai faltar para você. Confie nisso. Coloque o coração nisso, se agarre a isso no nome de Jesus. A segunda coisa, fortaleça o seu coração nas promessas do Senhor. Abra a sua Bíblia de capa a capa. Deus promete presença, provisão, cuidado, amor, perdão. Deus é um Deus de promessa. E o cristão que não espera na promessa de Deus faz pouco caso da fidelidade de Deus. John Piper, num livro tremendo, ele fala assim: o cristão que não aprende a esperar no Deus que promete faz pouco caso daquele que promete. Meus irmãos, Deus faz tanta promessa, sabe por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos uma experiência de confiar nele. Deus quer que você se lance na direção dele. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. É por isso que Ele promete. Então, reforce as promessas do Senhor no seu coração. E em último lugar, rejeite as mentiras do diabo. E quanta mentira, né, meus irmãos, para a gente rejeitar. Quando as coisas começam a dar ruim, quando Deus fala assim: fulano, eu vou te levar para São Lourenço. Eu vou te levar para São Lourenço. Aí quando você vira uma esquina e você descobre que você está em São Gonçalo, e vai cada vez mais para lá, e você está sabendo que São Lourenço está para lá, você fala assim: não, Deus está avacalhando comigo. Deus não quer o meu bem. Não, Ele é um estraga-prazeres. Mas note que boa parte dessas vozes é o próprio diabo. É o próprio diabo que diz para você que Deus não conhece o seu nome, não conhece a sua dor. Quando um pensamento rasga a sua cabeça do tipo assim: acho que Deus se esqueceu de mim aqui na beira do riacho, e essa voz é o próprio diabo.
É o próprio diabo que foi para Jesus e falou assim: ah, Jesus, será que você é filho de Deus mesmo? Ah, será que o seu pai te ama mesmo? Será que ele se importa? Será? Porque você está aqui nesse deserto, nada para comer. Será mesmo que seu pai se importa com você? Não tenha dúvida, o seu pai se importa com você. Não dê vez ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É promessa da Sagrada Escritura. Era um domingo de manhã. Jerusalém estava acordando ainda para o primeiro dia da semana dos judeus. O sábado havia passado. E no sábado, naquele sábado especial, era um sábado muito negro e de dor. Domingo de manhã, 2 caras caminhavam, saindo de Jerusalém e indo para uma vila perto de Jerusalém, uma vilazinha chamada Emaús. E eles conversavam assim: rapaz, que troço chocante. Um conversando com o outro: rapaz, que negócio de louco foi esse final de semana. A gente entrou em Jerusalém seguindo a Jesus, achando que Jesus ia lá, ia destruir César, ia tomar o poder. Cara, foi tudo instantâneo. Jesus foi preso, julgado, morto. Que coisa de louco. Um falando com o outro. E de repente um cara que estava ali por ali começou a caminhar com eles. Começou a caminhar com eles e falou assim: por que vocês estão tão tristes aí? O que aconteceu? Ele falou assim: não é possível, você é muito desinformado, você não tem rede social, você não acompanha o G1? Mano, Jesus morreu na sexta-feira, foi uma atrocidade. A gente achou que ele era o Messias que traria a redenção, mas ele foi morto. E aí o próprio Jesus ressurreto diz a eles: quão duros de coração vocês são para acreditar em todas as promessas feitas através dos profetas. E o evangelista Lucas, no capítulo 24, diz assim: passando desde a Torá até os profetas, Jesus foi descortinando na cabeça daqueles homens que o Messias deveria morrer crucificado e então ressuscitar. Note, Deus prometeu redenção. O que os discípulos imaginaram, né? Que o carro da redenção passava pelo caminho que eles tinham imaginado. Que Jesus chegaria, derrotaria o César e tomaria o poder. Mas a trilha que Deus escolheu foi diferente. Meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar essa reflexão junto com você, junto com o reverendo Silas, dizendo o seguinte: dê um voto de crédito para Deus. O que você acha disso? Isso é razoável? Deus que governou toda a história e que surpreendentemente nos salvou por meio do crucificado, Ele tem um caminho com você, só com você. Só com você. Acredite quando eu te falo isso, por favor. Se você não ouviu nada do que eu falei até aqui agora, abra o seu coração só para isso. Deus tem um caminho só com você. Só com você. Deus não falhou com ninguém até agora. O registro dele é impecável. Então que tal você e eu darmos uma, como nós mineiros dizemos, uma colher de chá para Deus? Que tal você ir para sua casa hoje, se ajoelhar e falar assim: Senhor, eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei de mais nada, mas eu sei que o Senhor é fiel, me sustenta aqui nesse lugar, me faz permanecer obediente a Ti, submisso a Ti, me faz com que o meu coração esteja em Ti, 100% em Ti, de tal maneira que o inimigo não me tire desse lugar. Senhor, eu vou esperar pela Sua provisão, Senhor. Eu vou ficar quietinho aqui, porque eu sei que o Senhor está interessado em mim mais do que em qualquer outra coisa no universo inteiro, Jesus. A Sua cruz me diz isso. Então, Jesus, me ajuda a ficar aqui, só aqui, obedecendo e esperando no Pai que me ama. Jesus querido, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Jesus, o Senhor foi capaz de levantar um homem contra todo um império e de sustentar esse homem em cada passo da caminhada. Jesus,
Que loucura seria e que devaneio seria se o Senhor não soubesse o nosso nome, não soubesse pelo que nós estamos passando e da dor que vai aqui dentro. Mas a boa notícia é que você sabe Jesus. E não só você sabe, você se importa. Então, Jesus, nós pedimos que o Senhor possa calar os nossos ouvidos para as mentiras do diabo, nosso inimigo, tentador, vil, mentiroso, desde o princípio, pai da mentira. E que o Senhor abra o nosso coração para o falar do Teu Espírito Santo dentro de nós. Jesus, nós continuamos orando, cura o nosso casamento, Jesus. Nós continuamos orando, converte os nossos filhos a Ti, Jesus. Nós continuamos orando, cura a nossa casa, provê emprego. Senhor Jesus, aprofunda a nossa fé, nos traz de volta ao primeiro amor. Jesus, nós continuamos orando e falando contigo e pedindo, nos dê força, Jesus, nos dê força. Nos dê força para esperar com confiança. Nos dê força para estarmos firmes na Tua presença até a hora Sua, até o Seu momento certo, Jesus. Nos ajuda. Sobretudo, Jesus, faz com que nós possamos estar confiantes sempre no Senhor, que é o Deus que cuida de nós. Nós oramos assim, nós oramos com fé. E pela fé nós oramos no nome de Jesus. Amém.